A paz do Senhor Jesus a todos. Eu gostaria neste momento de deixar uma palavra, uma reflexão para as nossas vidas. Eu quero meditar com você um pouco no livro de Ezequiel, capítulo 47, aonde vai dizer sobre as torrentes purificadoras, né? Ou águas purificadoras. Eu gostaria de refletir um pouco essa história com você. Vamos estar lendo? Ezequiel 47, a partir do verso 1. Depois disso me fez voltar à entrada da casa, e eis que saíam umas águas debaixo do umbral da casa para o oriente, porque a face da casa olhava para o oriente, e as águas vinham debaixo, desde a banda direita da casa, da banda do sul do altar. E ele me tirou pelo caminho da porta do norte e me fez dar uma volta pelo caminho de fora até a porta exterior, pelo caminho que olha para o oriente. E eis que corriam umas águas desde a banda direita. Saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir. E mediu 1000 côvados, e me fez passar pelas águas que me davam pelos tornozelos. E mediu mais 1000, e me fez passar pelas águas que me davam pelos joelhos. Mediu mais 1000, e me fez passar pelas águas que me davam pelos lombos. Mediu mais 1000, e era um ribeiro que eu não podia atravessar, porque as águas eram profundas, águas que se deviam passar a nado, ribeiro pelo qual não se podia passar. E me disse: Viste, filho do homem? Então me levou e me tornou a trazer à margem do ribeiro. E tornando eu, eis que à margem do ribeiro havia uma grande abundância de árvores, de uma e de outra banda. Então me disse: Essas águas saem para a região oriental e descem a campina e entram no mar. E sendo levadas ao mar, sararão as águas. E será que toda criatura vivente que vier por onde quer que entrarem esses dois ribeiros viverá. E haverá muitíssimo peixe, porque lá chegarão essas águas e sararão, e viverá tudo por onde quer que entrar este ribeiro. Amém? Águas purificadoras, né? A palavra do Senhor vai dizer para as nossas vidas hoje, é uma reflexão para mim, para você que está aí ouvindo, sobre águas purificadoras, né? E quando eu leio sobre águas na Bíblia, trazendo por espiritual, isso quer dizer para mim e para você que essas águas representam o Espírito Santo sobre as nossas vidas. Interessante que aqui em Ezequiel 47 vai dizer que o Senhor apareceu para Ezequiel, né? Porque este homem com cordel de medir, aqui é representado pelo próprio Senhor. Ou seja, o Senhor apareceu para Ezequiel para poder mostrar para ele a profundidade do ribeiro, né? Futuramente iria ser um ribeiro, mas Deus quis mostrar para Ezequiel a profundidade que ele queria que Ezequiel fosse. Se nós analisarmos a história de Ezequiel, desde o capítulo 1, quando Ezequiel ele foi chamado por Deus para poder profetizar no meio de um povo que estava cativo, porque nós sabemos muito bem da história que o povo de Israel foi cativo através da profecia do profeta Jeremias, dizendo que o povo iria ficar cativo por 70 anos. E Ezequiel, ele era um jovem ainda quando ele foi preso pelo povo. Ele ainda era um jovem quando ele foi levado pelo povo, né? Pelo povo da Babilônia para que eles fossem presos. A palavra do Senhor vai dizer que o jovem Ezequiel é levado junto com os demais. E só que Ezequiel não tinha ali o seu pai, mas ele não tinha ali mais a sua mãe, porque os seus pais tinham sido mortos, né? Os seus pais tinham sido mortos. E olha só o que vai revelar pra gente no capítulo 1. Aconteceu no 30º ano do 4º mês, no dia 5º do mês, que estando eu no meio dos cativos, junto ao
rio Quebar, se abriram os céus e eu vi visões de Deus. No 5º dia do mês, no 5º ano do cativeiro do rei Joaquim. Veio expressamente a palavra do Senhor a Ezequiel, filho de Buzi, o sacerdote, na terra dos caldeus, junto ao rio Quebar, e ali esteve sobre ele a mão do Senhor. A palavra do Senhor vai dizer que o ministério do profeta Ezequiel vai começar quando ele estava à beira do rio. O que Ezequiel estava fazendo ali na beira do rio? Historiadores vão nos contar que Ezequiel tinha o costume de pegar água para poder levar, né, para o seu povo. E a palavra do Senhor vai contar alguns detalhes da vida de Ezequiel, vai dizer que o nome do seu pai era Buzi. O nome do seu pai era Buzi e o seu pai era um sacerdote. O que os sacerdotes faziam? Nós bem sabemos que os sacerdotes, eles ouviam a oração do povo e levavam até Deus. Eles recebiam o sacrifício do povo, né? O animal ali para ser sacrificado como expiação dos pecados. Então imagina só. Vamos pegar a história de Ezequiel lá atrás, né? Ezequiel cresceu aprendendo com seu pai o sacerdócio. Consequentemente, Ezequiel também iria ser um sacerdote, porque os filhos seguiam os passos dos pais. Só que a palavra do Senhor vai dizer que aquele povo foi cativo, aquele povo foi preso. E a história vai nos contar que os pais de Ezequiel já não existiam mais, porque quando o rei da Babilônia invadiu, né, ali onde o povo de Israel estava, o que eles faziam eram matar as pessoas, eram saquear bens. E o que mais interessante é que quando eles iam ir contra o povo de Israel, eles sabiam que eles não estavam lutando contra um povo comum, eles estavam lutando contra um povo que cria num Deus, que tinha uma crença. Então, quando Israel foi sitiada, quando o povo israelense foi pego, o que o povo da Babilônia fez? Primeiro, eles pegavam os sacerdotes, matavam-se os sacerdotes, porque os sacerdotes e alguns levitas, né? Os sacerdotes era como se fosse uma proteção ali, né? Porque o sacerdote estava na condição hoje de um pastor. Então, matavam-se os sacerdotes, entravam no templo, profanavam o templo, destruíam o templo e levavam as coisas consagradas de Deus cativo. Então foi isso que o rei da Babilônia fez, levou os utensílios, matou os sacerdotes. Então, se matou os sacerdotes, com certeza o pai de Ezequiel foi morto nesse momento. Mas agora Ezequiel, ele foi preso, né? Ele foi levado ali cativo. Imagina um jovem que é levado cativo. As pessoas olhavam para aquele jovem e começavam a zombar, tipo assim, ué, não é o teu pai que profetizava? Não é o teu pai que falava as coisas de Deus pra gente e nada aconteceu? Não é verdade? Não é o teu pai que orava para perdão dos nossos pecados e levava o sacrifício até Deus? Então, o povo já estava, vamos dizer assim, eles estavam frustrados. Essa é a realidade. Só que Ezequiel, ele ouvia falar de Deus desde criança. Dentro de Ezequiel, acredito que havia uma esperança. Ezequiel, ele foi escolhido por Deus como profeta. O destino de Ezequiel era ser sacerdote, porque o seu pai era sacerdote. Mas Deus escolheu Ezequiel como profeta. E no capítulo 1 vai falar que Ezequiel, ele estava ali à beira do rio Quebar. Quando ele estava ali na beira do rio Quebar, ele teve visões de Deus. Olha só. E a primeira visão de Ezequiel foi assim. Ele disse, olhei e eis que um vento tempestuoso vinha do norte. E uma grande nuvem com fogo a revolver-se e um resplendor ao redor dela. E no meio uma coisa como uma cor de âmbar que saía de dentro do fogo. E ali ele começa a falar sobre a visão que ele teve. A visão foi tão grande que Deus se revelou para Ezequiel, que Ezequiel caiu prostrado.
Ezequiel caiu prostrado. De tamanha era a visão. No capítulo 2, o Senhor vai falar assim para Ezequiel: filho do homem, põe-te de pé que eu quero falar com você. Eu quero falar com você e quero que você preste atenção no que eu estou falando. Eu vou te levar para a casa rebelde. Eu vou te enviar para o meu povo. E você vai falar com eles, Ezequiel, quer eles ouçam, quer eles deixam de ouvir. Porque eles são de coração duro. Ou seja, o povo estava cativo. Por que o povo estava cativo? Porque eles não obedeciam a Deus. Só que Deus escolheu Ezequiel como um profeta no meio de uma situação precária, no meio de uma situação de cativeiro, no meio de uma situação que para aquele povo não tinha mais jeito. Eu já quero dizer para você que Deus, ele escolhe pessoas em situações improváveis, mas com o coração sincero e voltado para ele. Ezequiel, no fundo, ele sabia que existia um Deus, ele sabia que tinha um Deus que fazia milagres. Ele ouvia o pai dele falando dos feitos para ele. Então, Ezequiel teve um temor. Por isso que Deus escolheu Ezequiel como profeta. Só que agora Deus escolhe Ezequiel como profeta para profetizar que o povo tem um coração duro. Para profetizar que o povo só vai sair do cativeiro se eles voltarem para o Senhor. No capítulo 22, Deus vai falar com Ezequiel assim, ó: eu busquei dentre eles um homem que estivesse tapando o muro e estivessem na brecha perante mim, para que eu não a destruísse essa terra, mas eu não achei ninguém. Por isso eu derramei sobre eles a minha indignação. Com fogo do meu furor os consumi. Fiz o que seu caminho recaísse sobre a sua cabeça. Aqui, olha aqui. Aqui Deus fala assim: eu procurei alguém que estivesse na brecha. Alguém que estivesse em oração. Alguém que estivesse buscando em jejum, em oração por alguém, mas eu não achei ninguém. Por isso que eu destruí o povo. E Ezequiel, ele foi crescendo e foi falando e foi profetizando, e foi profetizando, e foi profetizando. Só que vai chegar um tempo determinado da vida de Ezequiel que ele vai profetizar e ele não vai ver acontecendo. Vai chegar um tempo da vida de Ezequiel que ele vai profetizar e aquilo que Deus está profetizando, ele não está vendo acontecer ainda. E vai chegar um tempo na vida de Ezequiel, o quê? Que ele vai se frustrar, ele vai ficar decepcionado, ele vai ficar um profeta que ele vai profetizar, mas ele não vai acreditar naquilo que ele está profetizando. É tão grande o mistério que Deus tinha com a vida daquele profeta, que no capítulo 24, Deus vai falar assim para ele, assim: olha, Ezequiel, olha, filho do homem, eis que tirarei de ti o desejo dos teus olhos de um golpe. Qual era o desejo de Ezequiel? A sua amada. Mas eu vou tirar de um golpe, mas não lamentarás, nem chorarás, nem te correrão as lágrimas. Refreia o teu gemido, não tomarás luto por mortos. Ata o teu turbante, coloca nos pés os teus sapatos, e não te rebuçarás, e o pão dos homens não comerás. E falei ao meu povo pela manhã, e à tarde morreu a minha mulher. Olha só, Deus fala assim, ó: eu vou tirar o desejo dos seus olhos, Ezequiel. Mas você não vai passar luto. Você vai ficar calçado, você não vai rasgar suas vestes, você vai comer o pão, você não vai ficar sem comer. Deus falou pela manhã e à tarde Deus recolheu a esposa dele. Deus recolheu a esposa dele e ele foi proibido de chorar por ela. Ele foi proibido de prantear. Por que Deus fez isso? Deus usou o exemplo da vida de Ezequiel para mostrar como que o povo estava. Deus usou isso para mostrar que o povo estava desse jeito. O povo estava desse jeito. Deus falou assim, ó: Ezequiel vai servir para vocês como sinal que eu sou o Senhor Jeová. Então, aqui no capítulo 47, a gente vai ver que Ezequiel, ele já estava um pouco assim, cansado, vamos dizer assim. No capítulo 37, ele tem uma visão. Deus leva ele em espírito aonde? No vale de ossos secos.
Veio em minha mão do Senhor, me pôs em espírito, me levou em espírito e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos. Ali, Deus levou Ezequiel em espírito e colocou ele no meio do vale. E foi mostrando aqueles ossos sequíssimos, mostrando, o Senhor foi dando ordem para ele foi falando. A história fala que se levantou um grande exército, né? O Senhor soprou vida sobre aqueles monte de ossos que agora não estava mais sequíssimo, cada parte esparramada, agora tinha um monte de pessoas mortas, vamos dizer assim, em pé. E depois Deus soprou o vento do Espírito. Então Ezequiel foi um homem que ele teve visões de Deus. Ezequiel foi um homem que profetizou muito. Ezequiel foi um homem que teve que sofrer calado. Ezequiel foi um profeta que não pôde chorar a morte da sua esposa. Porque ele escolheu isso? Não. Ele escolheu ser profeta? Não, mas Deus escolheu ele. Às vezes você pega e fala assim, Senhor, mas eu não escolhi. Eu não escolhi estar na frente da obra, eu não escolhi pastorear, eu não escolhi ser só profeta, eu não escolhi louvar, mas o Senhor te escolheu, o Senhor me escolheu. E quando o Senhor nos escolhe, tem restrições que nós temos que fazer. Tem decisões que nós temos que tomar. Tem palavras que nós temos que dizer a mando do Senhor. E no capítulo 47, Deus ele vai dar um reavivamento para Ezequiel. No capítulo 47, Deus ele vai começar a mostrar para Ezequiel um rio. Era como se Ezequiel estivesse na frente do rio Quebar. Vamos lá. Ezequiel sempre ia lá, mas Ezequiel não entrava. Então é como se Ezequiel estivesse na frente. E o Senhor fala assim, ó. Vem, Ezequiel. Vem que eu quero te levar à profundidade comigo. Vem que eu quero te mostrar coisas profundas que você ainda não conhece sobre mim. Deus está dizendo para mim e para você hoje. Vem, anda mais um pouco, começa a molhar os seus tornozelos e vai andando e vai deixando a água subir, porque eu quero te levar com profundidade. Eu quero revelar para você coisas que você não imagina. Eu quero revelar para você coisas que você tem medo. Eu quero revelar para você coisas que você desconhece a meu respeito. O Senhor estava mostrando para Ezequiel sobre profundidade. Aquele homem, ou seja, o próprio Senhor mediu 1000 côvados. As águas foram pelo tornozelo. E Deus, é a mesma coisa que Deus chamasse ele, vem mais um pouco. Mediu mais 1000, a água foi para o joelho. Depois mais 1000, a água foi para os lombos. Acredito eu que quando Ezequiel vai entrando dentro do rio, a água primeiro está ali no tornozelo. Beleza, raso. Eu entro num rio na água no tornozelo. E eu entro no rio na água do joelho. Mas vai passando em cima do joelho e vou ficando com medo. Então acredito que Ezequiel, quando estava no tornozelo, estava beleza, tudo legal. No joelho, ainda dava para ele andar. Mas quando o Senhor mediu mais 1000 côvados, chegou nos lombos. E depois mediu mais 1000, e aí já era um ribeiro, aí ele não podia passar. Eu acredito que quando chegou nos lombos de Ezequiel, Ezequiel travou ali. Quando chegou nos lombos de Ezequiel, Ezequiel não podia voltar para trás. Acredito que Ezequiel sentiu medo. Acredito que ele... Porque quando você está no rio, você não sabe onde você está pisando. Você não consegue ver a profundidade. Quanto mais fundo você vai, quanto mais para frente você vai, mais profundo vai ficando as águas. E quando eu estava no lombo, Ezequiel não podia mais se mexer. Então agora acredito que ele pensava, e agora o que eu faço? Ou eu nado, ou eu morro aqui afogado, ou uma besta fera vem e me engole, trazendo para os dias de hoje. Ou eu me aprofundo nas coisas de Deus, porque eu já estou com as águas no lombo, eu não posso retroceder, eu não posso voltar para trás. Eu não posso simplesmente deixar aquilo que Deus já me mostrou até aqui em vão. Eu tenho que continuar com profundidade. E quando as águas chegou a ponto de Ezequiel nadar, é tão interessante que quando chega ao ponto de nadar, você não consegue ver o fundo. Quando você está na beira de um rio, né? Quando você está num ribeiro e você chegar ao ponto das águas chegar
aos lombos, os seus pés já ficam elevados, você não sente mais o chão. Então, é interessante que aquilo que o Espírito tem reservado para mim e para você é tão profundo que nós desconhecemos. Aquilo que o Espírito Santo tem reservado para mim e para você é tão profundo, que a gente desconhece aquilo que o Espírito Santo tem para as nossas vidas. Ei, Deus quis levar Ezequiel numa profundidade que ele jamais imaginaria. Ezequiel, assim como todos ali, estavam esgotados. Esgotados do quê? De tanta profecia e nada se cumprir. Né? Talvez você que está escutando essa mensagem está esgotado, dizendo, nossa, mas eu ouvi tanta coisa, mas o Senhor me usou para tantas coisas e muitas coisas ainda não vi acontecer. Então, eu falo aquilo que Deus mandou, mas eu não acredito. Eu prego aquilo que Deus manda, mas eu não acredito porque eu não vivo aquilo que eu estou falando. Eu canto aquilo que Deus manda, mas eu não vivo. Talvez você que está escutando está esgotado, frustrado, cansado. Mas hoje é um dia que Deus te convida. Hoje é um dia que Deus nos convida a mergulhar em águas profundas. Hoje é um dia que Deus nos convida a mergulhar no Espírito Santo. Hoje é um dia que Deus nos convida a relembrar das visões que Ele nos deu. Hoje é um dia que Deus nos convida a voltarmos à intimidade com Ele. A água fala de profundidade. Profundidade fala de intimidade. Intimidade quer dizer comunhão com o Espírito Santo. Comunhão com Deus. Hoje, Deus está convidando as nossas vidas para voltarmos a ter aquela intimidade que tínhamos antes. Ou para que nós tenhamos uma intimidade que nós não conseguimos alcançar até hoje. Hoje, Deus está convidando a minha vida e a tua vida para termos uma reflexão da nossa vida espiritual com Deus. E eu quero te dizer uma coisa. Para ter intimidade com o Senhor, nós temos que ter um diálogo. Para ter intimidade com o Senhor, nós temos que desligar a nossa mente das coisas terrenas para nos ligarmos nas coisas espirituais. Será que você hoje tem se desligado daquilo que te prende nessa terra para poder se ligar com Deus? Será que você hoje que está ouvindo, ei, profeta do Senhor, será que você hoje pode deixar um pouco a mídia de lado para se conectar com Deus? Será que você hoje pode deixar as mídias que têm te levado a milhões de likes, a milhões de seguidores, para se conectar com Deus? Deus está convidando a mim e a você para que tenhamos profundidade. Profundidade. E o mais interessante ainda dessa palavra, que Deus ainda diz, que no meio daquele ribeiro nasceu-se árvores. Árvores o quê? Árvores frutíferas. E Deus continua dizendo, por onde aquele rio passasse, iam ter abundância de peixe, abundância de frutas, ia ter cura. O Senhor, Ele está dizendo para mim e para a tua vida, que aonde esse rio, qual é esse rio? É o rio que nasce direto do trono do Senhor. Qual é esse rio? Esse rio são águas que purificam a minha vida e a tua vida. Por onde esse rio passa, há mudança. Ou seja, quando o Espírito Santo está em contato constante comigo e com você, há mudança sobre as nossas vidas. Ei, lembre-se. Deus está nos convidando hoje para que tenhamos profundidade com Ele. Ei, faça como profeta. Permita-se ser levado para o rio. Comece andando, entre com as águas no tornozelo. Mas não se contenta com o raso, não. Vá mais profundo. Quebre os teus medos. Quebre aquilo que te impede de chegar numa profundidade com o céu. Quebre aquilo que te impede de ter uma comunhão maior com o Senhor. Deus está te chamando para uma profundidade. Ei, Deus está te reanimando, profeta. Deus está renovando aquilo que Ele tem para a tua vida. Deus, neste dia, está te chamando para te lembrar. Ei, lembra da visão lá no Rio Quebar? Lembra da visão lá atrás? Lembra de coisas que eu já te revelei profundas? Ei, eu vou cumprir sobre a tua vida.
Porque o meu espírito passa, e aonde ele passa, a transformação, a mudança, a prosperidade, a colheita, a renovo espiritual da parte do Senhor chegando para mim e para você. A renovo espiritual da parte do Senhor, porque Deus quer nos levar a águas que purificam, a águas profundas. Ei, entre com profundidade. O que é eu entrar com profundidade? Levanta pela madrugada, vai clamar ao Senhor. Ei, é aquele jejum que faz tempo que você não faz, Deus está te convidando para fazer. A sua devocional que faz tempo que você não consegue fazer, Deus está te chamando. Ei, a sua comunhão com Deus, sabe? Desliga da terra. Silencia as vozes terrenas para que a voz espiritual seja ouvida sobre a tua mente. Silencia as vozes de todos que estão ao seu redor para que a voz do Espírito ecoa mais forte sobre a tua vida. Que neste dia de hoje você possa chegar numa profundidade com Deus. Porque aquilo que Ele te revelou lá atrás, Ele tem coisas maiores ainda para revelar para mim e para a tua vida. Amém? Que você possa deixar essas águas purificadoras entrar sobre mim e sobre você. Que você possa deixar essas águas purificadoras entrar sobre o teu lar. Que você possa deixar as raízes de antigamente. Raízes. Não se modernize com os tempos atuais. Não se modernize. Deus, ele continua o mesmo ontem, hoje, e ele vai ser eternamente. Ele te chama, filho, filha, eu quero ter um nível espiritual com você de profundidade. Amém? Que a paz do Senhor Jesus alcance a tua casa, a tua vida neste dia, e que o Espírito Santo possa te levantar para um despertamento nesta manhã. Deus abençoe a todos. Deus seja louvado.